Fala pessoal, aqui é Bárbara Gimenez com o podcast Governança 4.0. Estamos aqui para sempre trazer para você informação de relevância e agentes de transformação do mundo que vão trazer com as suas experiências e suas ideias informações relevantes para trazer insights na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Já aproveita, deixe seu like, segue as nossas páginas e, lógico, compartilha muito, que nós precisamos da ajuda de você para fazer esse canal crescer. E hoje estamos com ele, diretamente das bancadas da Jovem Pan, meu querido amigo Rodolfo Marins. Como vai? Tudo bem? Rodolfo, que loucura que você conseguiu vir aqui. Tá vendo? Eu não ia deixar você na mão, né? Aí já tinha combinado e combinou, é combinado. A agenda está apertadíssima, né? Está, graças a Deus, bastante. Mas eu estou aqui com você. Queria muito trabalho. Obrigado pelo convite, viu? E já te faço um aqui para você e para a galera que está nos assistindo, para você aceitar aí no podcast Sem Filtro, pra gente sentar lá e bater um papo também. Não, vou, lógico então, que vou. Nossa, uma honra estar lá. O trabalho que vocês estão fazendo super bacana, né? É, vai fazer 2 anos já o podcast Sem Filtro. 2 anos já? Agora em maio faz 2 anos. E é um podcast também muito relevante. Você bate o papo ali com a galera sem filtro nenhum. Exato, mais ou menos. É um chamariz o Sem Filtro, né? É um chamariz o Sem Filtro. Mas é uma delícia fazer o Sem Filtro. Foi através do Sem Filtro que eu fui trabalhar em outros lugares. Por exemplo, hoje eu trabalho na Black School, que é uma empresa de nutrição esportiva, e trabalho também na Jovem Pan. Tudo por conta do podcast Sem Filtro. Tudo por causa... Começou daí a história? Começou daí a história. Não, mas eu quero que vá antes a história. Né? Convidei aqui o Rodolfo, né? Porque ele tem uma história de vida sensacional. E eu quero muito poder ajudar quem está escutando aqui a gente hoje, quem está vendo a gente pelo YouTube, se inspirar na sua história. Ah, que honra. Você é um cara vencedor. Né? Obrigado. E no Brasil a gente precisa disso. A gente estava até batendo um papo antes de começar aqui a gravação. E a gente ouve, né, muito uma romantização da pessoa que não estuda, que chega onde ela quer chegar. Até um vídeo que viralizou há pouco tempo atrás mostra a cena, né? O cara ali que sentava no fundão da escola, que nunca estudou, conversando com um engenheiro, todo de terno, gravata. E no final da história se desenrola ali, o cara ia fazer entrevista para o cara que nunca estudou, era uma empresa multinacional, e o cara que não estudou conseguiu chegar aí muito à frente. Ele era o dono da empresa. Era o dono da empresa. Conseguiu chegar muito à frente do que o cara que era engenheiro cheio de formação. Concordo com isso? Médio. Né? Existe uma romantização hoje no Brasil somente do empreendedorismo por paixão. E, Rodolfo, eu fico muito preocupada com isso, porque eu acredito na educação. E não somente, né, lógico, na educação tradicional, de você fazer aí um ensino superior, faculdade, MBA. Porque, sim, os grandes empresários, às vezes, realmente ficaram até a 5ª série. Sim. Né? Mas será que não houve estudo para chegar até lá? São 2 coisas aí eu vejo na sua colocação. A primeira, vou dar um exemplo básico. A minha mãe havia estudado só até a 3ª série. E ela foi gerente de 3 casas lotéricas, fazendo equações ali, números, gerenciando pessoas. Estou falando, lógico, da década de 80, 90. Né? Com o avanço do tempo, as pessoas começaram a priorizar faculdades, estudos, pós-graduação. E isso se fez durante um tempo, tanto que minha mãe foi buscar o estudo. Ela concluiu o ensino médio. E isso foi incrível na vida dela. E ela ficou pensando, falei, meu Deus, eu cheguei num lugar onde eu jamais achei que eu fosse chegar, gerenciando 3 casas lotéricas. Mas o que eu teria feito se eu tivesse uma faculdade? Não é? Porque, você querendo ou não, as portas se fecham. Vou te dar um exemplo. Surgiu uma vaga esses dias para trabalhar ali na produção da Jovem Pan, com cabomen, sabe? Assessor de estúdio, com iluminação. Qual que é o requisito? Cara, se tiver uma faculdade, ótimo, mas nós estamos precisando para ontem. Se tiver pelo menos o 2º colegial, a gente está aceitando. Eu tenho alguns amigos que não concluíram o segundo ano, o ensino fundamental, né? Que agora é 3º. Agora mudou tudo. 4º, mudou tudo.
Só que um desses meus amigos, ele é um sushi man de primeira. Ele trabalha num dos maiores restaurantes de São Paulo. E ele não tem 8ª série. Então ele se condicionou a trabalhar somente naquilo que ele é feliz e se fechar naquela caixinha. Eu não tenho nada contra a pessoa não estudar, desde que ela aceite as condições dela, de que ela só vai trabalhar com aquilo que o mundo lhe oferecer. Porque pessoas que não estudam não buscam degraus para subir, elas estacionam e elas ficam dentro de uma bolha. Estava falando da minha mãe, e a minha mãe terminou o ensino e começou a trabalhar com outras coisas. Olha que interessante, né? Eu fui terminar a minha escola, eu já tinha 26 anos de idade. E é por isso que você está aqui. Por isso, porque a sua história, para mim, é uma história muito bacana que deve ser contada, porque hoje está como âncora num programa como a Jovem Pan, que até quero parabenizá-los a todos da Jovem Pan. Saiu uma matéria essa semana ou semana passada, falando, né, Jovem Pan passando aí Passando as concorrentes. Grandes concorrentes. Sim. Então, é um trabalho de equipe muito forte, né? Nós sabemos o quanto fazer televisão é desafiador. Exatamente. Né? Você tem que estar na ponta. E para você chegar numa âncora de televisão, às vezes as pessoas falam assim, é sorte, é fácil. E eu sei, fiz televisão há muito tempo, você também faz todos os dias. É um desgaste físico e mental, porque você tem que saber, além da média. O quanto você não estuda para estar ali. O quanto você tem que estar por dentro de todos os assuntos. O quanto você tem que estar por dentro da política. O quanto você tem que estar por dentro do cotidiano do cidadão. É muito desafiador, realmente. Então, fala para mim, essa trajetória tua... Então, eu falei que eu vejo de duas formas, né? Só quero voltar um pouco porque eu esclareci um lado, que você tem que estudar. Contrapartida, nós estamos vivendo num século XXI, onde os coaches vêm ganhando um holofote, estão nessas pessoas hoje. E muitos deles defendem que faculdade não ensina ninguém a nada. Verdade, isso é verdade. Eu fico, assim, perplexo com isso, porque o cara que é o coach, que tem ali milhões de seguidores, faz palestra com milhares de pessoas, ele coloca na cabeça das pessoas que as pessoas não precisam de uma faculdade. Olha que absurdo isso, porque eu concordo no ensino está defasado, mas ainda assim é melhor você ter uma faculdade do que você não ter nada. Porque antigamente você tinha que ter o 2º grau completo para conseguir um bom emprego. Hoje você precisa ter... Anos atrás, você precisava só de uma faculdade. Daqui a pouco, você precisa de um 2º idioma. Exato. Daqui a pouco, você precisa de uma pós-graduação. Hoje, se você não tiver um doutorado em alguma coisa, você não consegue ingressar numa multinacional ou ter um emprego do seu sonho, ou ter um emprego digno para você sustentar sua família. Faculdade é importantíssimo, sim. Salvo engano das pessoas que falam que não é. Que é esses coaches malucos que tem por aí. Não, até mesmo nesse vídeo, né? Mostra o cara empreendedor que conseguiu sair do zero, sem estudo nenhum. Mas a inteligência que a pessoa tem que ter de trazer pessoas para o seu negócio que tenha esse estudo, né? E eu conheço, Bárbara, muitas pessoas que são mestres de obras, que nunca frequentaram uma faculdade na vida, cara, que ganham muito bem. Ganham muito bem, sustentam os seus filhos, pagam a faculdade dos seus filhos, sabe? Tem filho estudando fora, esposa com carro zero, ótimo. Só que no mundo que nós estamos vivendo hoje, essas pessoas são uma exceção. Exceção. Não, eu conheço uma história maior ainda, tá? Ah, é? Conheço um grande amigo empresário que mora nos Estados Unidos, hoje tem uma vida maravilhosa, que não tem 3º colégio. Olha aí. Ele tem uma hub, emprega não sei quantas pessoas. Mas é uma exceção. É uma exceção. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado mesmo com o que essa galera fala sobre não estudar, sobre não se desenvolver, sobre não aprender. Da realidade, é a mesma coisa que está essa conversa. Não financie uma casa, more de aluguel. Para a pessoa ali. Exatamente. Rodolfo, pelo amor de Deus. Às vezes a única oportunidade que você tem é um subsídio do governo, que dá ali, às vezes, 40 mil reais, num cara que ganha pouco. E uma pessoa dessa, que tem milhares de seguidores na internet, fica batendo a única oportunidade do cara de mudar de vida e ter a sua casa própria. Exatamente. E partindo do princípio que quem governa a sua vida é Deus, e você está sobre a ordem dele aí em todo momento, você tem que saber o que você faz com a sua vida. Você tem que saber os próximos passos que você vai dar. É impressionante. Quando eu terminei a faculdade de Publicidade e Propaganda,
Todos os alunos ali que se formaram naquela ocasião não queriam um emprego numa agência de publicidade. Eles queriam ter a própria agência, sem tempo de voo. Você não sai, um piloto de avião não entra no Airbus e sai pilotando. Ele tem que ter horas e horas e horas e horas de voo para aquilo. As pessoas, elas estão ultrapassando, sabe? Elas não querem o próximo degrau, elas querem o topo. E esse é o mal da humanidade hoje. Sim. Muitas pessoas me perguntam assim, nossa, Rodolfo, como é que você foi parar na Jovem Pan? Segurando, como é que você foi parar na Jovem Pan? Nossa, você nunca foi um professor de educação física, como é que você foi parar na Black School? Cara, sorte não é sorte. As pessoas não sabem quantos livros eu tenho que ler por dia, o quanto eu tenho que estudar por dia, tendo sido eu uma pessoa que estudou sempre em escola pública. Eu venho de uma família que não foi nada estruturada. Eu não tive pai, o pai que eu tive era um pai adotivo, que foi, cara, eu já contei isso aqui eu já contei em outras ocasiões, que eu tive um pai preconceituoso. Eu era um menino negro de periferia, com o cabelo Black Power, e eu me orgulhava do cabelo Black Power. E meu pai era o cara que falava, macaco, não sei o quê, seu negro. Eu cresci com isso. Eu tinha todos os motivos para não ser quem eu sou hoje. Para não ser o pai que eu sou hoje, para não ser o marido que eu sou para minha esposa, para não ser o funcionário dedicado que eu sou nos meus trabalhos, no meu podcast, na Black School, dentro da Jovem Pan. Então, eu vejo as pessoas hoje se culpando de não ter uma família estruturada e não conseguem governar a própria vida, porque elas ficam presas no estado familiar. Tipo, minha mãe nunca me deu atenção, então eu vou morar na rua. O meu pai sempre me bateu, então eu vou fumar maconha. Exato. Justificam. Elas estão sempre justificando. E esse é o mal da sociedade de hoje. Esse é o raio-x do que a gente vive hoje. As pessoas não buscam governar a própria vida, sabendo que é Deus que de fato quem governa, mas elas não querem dar o próximo passo, você entende? É muito imediatismo. E vi que a piora com esses grandes influencers que pregam essas coisas estranhas. De que você não precisa de uma faculdade, que você não financia sua casa. A gente não vive numa bolha. E eu falo isso muito para os meus amigos. Eu falo isso muito para meus amigos. Uma vez eu ouvi uma conversa entre amigos que eu fiquei muito chateada, porque eu tenho um olhar muito ESG. ESG, nós estamos sempre tentando trazer isso para as empresas, que é uma parte sustentável para todos os stakeholders. Exatamente. Né? Para cuidar do fornecedor, do cliente, da empresa, e para ter a parte social. E eu sempre tive esse olhar. Cara, não é assim, vai que você consegue. Não existe isso. Não existe. Algumas pessoas, e talvez a pessoa que esteja escutando aqui, seja um público que viva numa bolha, que não saiba o que é viver com um salário mínimo. Sim, olha que interessante, porque quando eu era adolescente, o meu pai faleceu, eu fui morar na cidade de Assis, né, no interior de São Paulo, depois fui para Presidente Prudente, fui para Marília, eu fiquei andando ali porque eu comecei a jogar futebol. E a minha mãe nunca priorizou que eu fosse um bom aluno na escola. Porque a minha mãe também não teve isso. E os pais acabam passando para os filhos aquilo que eles tiveram. Compreende isso? E eu queria ser jogador de futebol. Vamos ser jogador de futebol, quero ser jogador de futebol. E eu me fechei para aquilo. Não importa, nada mais importou para mim. Um estudo, família, nada. Eu não tive essa base. Eu foquei no negócio de ser jogador de futebol. E eu, como um bom São Paulino, eu fui jogar nas categorias de base do São Paulo. Só que eu esqueci que o mais fácil para mim foi ter chegado lá. Mas eu não consegui me manter. As pessoas querem o topo. Mas elas esquecem que para elas se manter, elas têm que ter o conteúdo, elas têm que ter alguma coisa, elas têm que ter o serviço de base, que eu costumo dizer. Se você não tem uma base, você não se mantém. É igual um prédio. Se você não tiver uma base que se sustente, aquilo vai desabar. E é assim hoje com as pessoas que querem uma governança, assim com as pessoas que querem chegar no auge. Elas só querem chegar. Eu fico chateado quando alguns amigos chegam pra mim e falam, pô, mas como é que você chegou na Jovem Pan? Não, como é que eu cheguei onde você estava que você não viu trilhando o caminho até a Jovem Pan? Onde você estava que você não viu? Você não viu eu fazendo faculdade, eu indo atrás de uma aula de inglês, eu estudando Kumon, porque meu português era péssimo, ainda é, peço desculpas, mas é isso. Cadê as pessoas não viram?
Eu pegando ônibus, dormindo no metrô, porque eu acordei na estação errada, porque eu tava lendo e dormi lendo. É isso, né? A jornada, ela é árdua. E ninguém vê. A jornada é árdua. É sempre assim, na hora que você chega, meu Deus, como que ele fez isso? Como assim? Como eu vim parar aqui? Existe uma história gigantesca. Com 26 anos, eu fui fazer o EJA. Que EJA, desculpa? É o escola, é o ensino, é como se fosse ai, como é que é? Você vai correr atrás do estudo. Tem um nomezinho, ai, fugiu, tá na ponta da língua, tá na ponta da língua. Quando você vai... Eu tô sem meu ponto aqui. Você já sem meu ponto. Já tava aqui, ó. Que é isso? Quando você vai fazer o 2º grau depois de adulto já. Sim, tem um nome. Ah, esqueci. Tipo terceirão. Era terceirão, tipo terceirão, né? Faz tudo condensado. Isso, exatamente. Eu fui lá terminar o 2º grau. Caramba, cara... Fugiu mesmo. Fugiu. Mas é tipo terceirão. Tipo que ele terceirão. faz tudo condensado pra você concluir mais rápido. Exatamente. 1 ano e meio eu concluí. Sim. Eu concluí o ensino. E você imagina, você fazer 1º ano, 2º e 3º em 1 ano e meio. Você tem que correr com as matérias. Exato. É lógico que eu não sou perito em português, eu não sou ótimo em geografia, eu não sou ótimo em matemática, eu não sou ótimo nisso. Eu tenho um estudo defasado. Sim. Ficou alguma coisa lá atrás. Eu não estudei numa escola particular, não terminei meu estudo com 17 anos. Quando eu acordei para a vida, que eu trabalhava como segurança, e como segurança eu consegui chegar no topo. Eu fui segurança do Ronaldo Fenômeno. Que legal, eu não sabia disso. Pois é. Um dos melhores seres humanos que eu já conheci na minha vida. O Ronaldo. Ele é sensacional. Neymar. Eu estava em Ibiza, fiquei com o Johnny Depp, Piratas do Caribe. Quando eu me olhei que eu estava fora do país, eu olhei e falei, cara, que legal. Olha só, financeiramente... Nem se eu fosse um jogador de futebol júnior, um jogador de futebol profissional não ganhava o que eu ganhava na época. Eu falava, que legal, mas cadê minha família? Acaba atingindo seus valores. Cadê minhas filhas? E eu só acordei para esses valores quando eu estava fora. Aí eu falei, cara, não é isso que eu quero. Quero mudar isso daqui. Fui trabalhar com Vintage Culture, que é um DJ muito famoso, viajava, ganhava muito dinheiro, mas ainda não era aquilo que eu queria. Fui fazer faculdade de comunicação. Falei, cara, eu vou sofrer na faculdade, porque eu fiz uma escola que fui estudar adulto, que eu vou precisar na faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, eu vi que não precisava de nada daquilo. Porque hoje você vai na faculdade, você pede uma informação, você sai matriculado. Exato. Nessas unisquinas de qualquer lugar. É verdade. É verdade. Eu não sei se é bom, eu não sei se é ruim, né? Depende do... Depende. Pra política, é ótimo. Pra política é bom, porque tá formando, tá mostrando pro mundo que tá o Brasil... Índice, tá melhorando o índice lá fora. Pra melhorar a imagem. E aí, eu falei, tá bom, vou fazer a faculdade aqui pra ter o diploma, né? E aí eu me apaixonei pela área da comunicação. Só que foi um estado da minha vida também que foi muito difícil, porque há 7 anos atrás eu passei por um processo na minha vida muito complicado, complicadíssimo, para falar a verdade. Entre erros e acertos na minha vida, eu me vi dormindo dentro do meu carro, cara, velho, com 25 mil reais de multa, com busca e apreensão, e eu não tinha para onde ir. Eu tive uns deslizes na minha vida e dentro do meu casamento. Eu falei, cara, cadê aquilo tudo que eu estava vivendo? Tava lá, vivendo bem, morando fora. Quando eu decidi mudar, eu falei não para aquela vida. Eu fui posicionado. Eu não quero mais viver o que eu estava vivendo. Eu tive que recomeçar do zero. Ousado e corajoso. Mas sabe qual que é a melhor coisa do mundo? É a gente poder recomeçar, velho. Quantas pessoas não têm a oportunidade de recomeçar? E eu acho que até é falta de coragem, né? Acho que é o maior fator. Você acha que as pessoas não recomeçam algumas coisas por coragem? Eu acredito. Eu também acredito nisso. Trabalho muito com pessoas há muitos anos e muitas delas não tomam a decisão de encerrar um processo de vitória como você estava. Imagina, trabalhando com grandes nomes, num cargo bacana, já gerenciando ali a parte de segurança toda. Segurança trabalhando comigo. Então, falar não. É difícil falar não, deixar algo que é de sucesso. Exatamente. É difícil. E que mexe com o ego, né? Mexe com o ego. Esse é o mais perigoso de tudo. Porque eu estava nos melhores restaurantes, eu estava nas melhores baladas, andando nos melhores carros, e com total aval
dos meus empregadores ali. Muitos jogadores de futebol, muitos empresários. E eu resolvi falar não para aquilo. E quando eu falei não para aquilo, parece que o mundo se fechou. E eu tive a oportunidade de recomeçar. Foi difícil, porque na época de faculdade, eu bati em algumas agências. O meu currículo sempre foi bom, eu tinha um portfólio bacana. Dentro da faculdade eu comecei a fazer várias coisas, comecei a escrever para revista, comecei a me envolver na produção de vídeos, eu peguei muita amizade com os professores. Então, cara, eu vivi a faculdade, de verdade. E eu cheguei numa agência muito grande aqui em São Paulo, não vou falar o nome dela, a vaga era minha. Conversei com o gerente, com o segundo e com a terceira. Uma gerente, uma mulher. Fiquei 2 horas conversando com ela. Foi um bate-papo. Eu saí dali, tipo, muito feliz e empregado. É meu. É meu. Eis que me chamaram no dia seguinte para me passar o feedback. Que eu tenho uma energia muito boa, que as pessoas se apaixonam pela minha energia, que é bacana. Mas o meu estereótipo, 1,94 m, forte, careca, isso não era bom para a agência. Eu falei, como assim? Ele falou, cara, você assusta. Sua voz, você tem um vozeirão. Presença. Isso você assusta. E você pode fechar alguns contratos. Às vezes você não vai nem trazer contrato pra gente. Às vezes você vai tirar o que a gente já tem. Isso é muito ruim, então a gente vai preferir dar uma vaga para uma outra pessoa. E aquilo de verdade foi um combustível para mim, Bárbara. Eu falei... que chegaram a dar esse feedback tão sincero? Um dos meninos da agência foi meu padrinho de casamento. Meu Deus. Meu amigo. Ele falou a verdade na minha cara. Falou, não vamos te contratar por conta disso. Você é muito talentoso, o seu portfólio é muito bacana, mas não iremos te contratar por conta disso. Foge da minha ossada. Eu falei, tudo bem, tá tudo certo. E esse não foi muito significativo para mim, porque me impulsionou a fazer outras coisas. Me impulsionou de verdade a eu fazer outras coisas. Em 2019, logo depois desse episódio, eu fui trabalhar numa outra agência que me levou a trabalhar pro Google. E assim, uma fila de pessoas, de 50, 100 pessoas para trabalhar nesse lugar, e a oportunidade veio para mim. E eu fui. E eu fiquei 8 meses morando no Rio de Janeiro, fazendo um trabalho diretamente pro Google. E foi uma das maiores experiências da minha vida. Como comunicador? Não só como comunicador, eu gerenciava uma equipe que fazia trade, sabe? Trade marketing. Então foi ótimo, porque eu fazia várias reuniões todos os dias. Uma equipe de 30 pessoas, então eu estava na rua o tempo inteiro me comunicando, sempre atrás das câmeras. Mas foi muito bom para mim, porque foi um case de... Falei, cara, tô aqui, tô trabalhando no Google. As horas de voo, né? São as horas de voo, exatamente. Né? Deus faz tudo certo, né? Deus faz tudo certo. Exatamente. Em 2020, com o que aconteceu no mundo, eu não sei se posso falar a palavra... Pode falar pandemia aqui? Pode, depois você edita, porque depois eles limitam o número de alcance, né? O YouTube tá demais. Eu comecei a produzir algumas coisas na faculdade. E eu estava numa conversa, já estava bem estruturado, com a minha família e tal. Falei, Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E não vinha resposta nenhuma, cara. Falei, meu Deus, preciso trabalhar com a comunicação, mas como é que eu vou trabalhar? Eis que em 2021 eu estava tomando banho. E o banheiro, para mim, é algo... Água, sabia? Eu ia chegar lá. Água. Surreal. Pessoal, água. Estava lá no meu chuveiro, ajoelhado, como eu tenho esse hábito de conversar com Deus do meu jeito, tal. Eu sou uma pessoa, eu sou cristão, né? Então eu tenho uns jeitos de falar com Deus assim que poucas pessoas entendem. Não só pela religião, porque às vezes é uma troca de ideia mesmo, sabe? Você conversar sem ser muito crentez, sem jargão de crente, uma coisa mais íntima. Conversando com um amigo. Conversando com um amigo. Conversando comigo. E aí, cara, vamos me ajudar nisso? E aí, cara, eu tô fazendo tudo, mas não tô feliz, eu preciso trabalhar com isso. E eu vi o podcast, literalmente. Como se alguém mostrasse em desenho pra mim assim, ó. Tá aqui, ó. Eu falei, não, mas calma, tem que ter propósito. Falei, tem propósito. Eu quero ajudar as pessoas a se entenderem. Tem propósito. Faz, eu falei, mas eu tenho grana para fazer o podcast, porque isso aqui, toda essa produção que vocês estão assistindo aqui, tem que ter um din-din por trás. Sim, vai uma grana. Eu falei, não tenho patrocínio, não tenho nada. Ele falou, vai lá e faz. Comecei a chamar um da faculdade, o outro. Em uma semana eu startei o podcast sem filtro. Eu falei, mas eu sou cristão, eu não quero colocar numa caixa. Eu já trabalhava com pessoas, mas eu também não quero ficar falando... Eu quero ser plural. Eu quero poder levar você... do podcast de governança. Eu quero poder levar o ateu.
Eu quero poder levar o padre. Eu quero poder levar o jogador de futebol. Eu quero conversar com aquela que se prostituía. Todo mundo. Todo mundo. Sem limites. E aí, cara, eu comecei a fazer e foi incrível. É um trabalho incrível. E o meu podcast, no ano passado, eu concorri a um prêmio que foi muito legal, que é um prêmio de conteúdo. No mundo do podcast tem vários prêmios, né, que você pode concorrer. Melhor apresentação, melhor apresentadora, conteúdo, blá, blá, blá. E o meu foi de conteúdo. E isso me levou para a Jovem Pan, o que foi incrível. Algum produtor viu o seu... Um produtor viu, uma produtora que já tinha trabalhado comigo, a Mel. Um beijo para a Mel. Falou, cara, a gente quer trazer aqui na Jovem Pan pessoas que não sejam cientistas políticos. A gente quer trazer uma pessoa que também não seja da área do direito. Tem muita gente aqui dentro já fazendo isso. A gente quer um cara do freestyle, um cara que conversa. Falou, vamos trazer uns caras do podcast. O Rodolfo Maris, o Rodolfo é meu amigo. Como assim, Rodolfo é seu amigo? A gente tá aqui, chama ele. E aí eu fui fazer o Linha de Frente, fiz a primeira vez, fiz a segunda, fiz a terceira. E hoje eu tô lá como um dos contratados da Jovem Pan. E me deram um programa. E esse sensacional. Eu vi o programa. Agora, só para terminar a sua pergunta de como eu cheguei lá, eu me esforço muito todos os dias. Existem 3 tipos de pessoas. O gênio, o talentoso e o esforçado. Eu falava isso para você aqui antes da gente começar a gravar. Eu não sou um gênio. Eu coloco o Pavinato nessa... Querido Pavinato. Beijo, Pavinato. Ele é um gênio. Ele é um cara que fala 5 idiomas e nunca frequentou nenhuma sala de aula. Ele nunca foi numa aula de inglês. E ele fala inglês. Ele fala grego. Porque ele teve que ler lá os livros de Paulo de Tarso. O apóstolo Paulo, ele leu no original. Meu Deus. Ou não, Pavinato é fora da curva. Ele leu 246 livros em 6 meses. Tipo... Ele é surreal. Ele é gênio. O talentoso é o cara que já tem um talento nato para as coisas. O cara vai lá, faz e tá tudo bem, não precisa ficar lendo GC, o cara não precisa ler no TP, o cara vai lá e faz, naturalmente, é dele já. Nasceu com isso. Eu não. Eu sou um cara esforçado. Porque se eu não me esforçar, sempre vai ter um talentoso e sempre vai ter um genial ocupando o meu lugar, você entende? Essa é a cadeia alimentar. Então, se você não estudar, se você não entender quem você é, na essência da sua pessoa, você se auto-boicota, cara. Porque tem muito cara esforçado se achando gênio. E tem muito gênio se achando esforçado. Eu sou o cara esforçado. Exatamente, exatamente. E aí eu vou falar uma coisa pra você. Essa sua história, ela é tão fantástica, porque vai mais uma vez do encontro da ordem central. Que é... Você tem que se esforçar, você tem que estudar. E agora, conta pro pessoal, o que você está fazendo agora de diferente? Para Jovem Pan, isso, né? Na Jovem Pan, eu não falei da Black School ainda, mas a Black School eu queria muito agradecer ao Marcelo Bella, que é um cara que eu gostaria muito que você entrevistasse aqui. Ele tem 40 anos só de mercado, ele tem 40 anos. Ele é o fundador da Black School, que é uma empresa de nutrição esportiva, é a 3ª maior do mundo e é a 1ª do Brasil. Ela é multinacional. E brasileiro? Ele é brasileiro? Ele é brasileiro. Ele trabalhou muito tempo numa empresa chamada Probiótica. Conheço Probiótica. Quando vendeu a Probiótica, ele foi morar nos Estados Unidos. E fundou a Black School nos Estados Unidos. Ele tem uma história de vida sensacional. E numa entrevista, no meu podcast, eu convidei para o podcast, durante a entrevista, ele me contratou. Ele falou, cara, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu falei, qual? Falou, gostaria muito que você fosse nosso vlogger, que você tomasse conta do nosso digital. Eu falei, você tá brincando? Ele falou, tô falando sério, ao vivo isso. Eu aceitei o desafio e hoje eu trabalho também na Black School. Então, assim, as pessoas elas começam a ter visões sobre o que você faz e aquilo vai atraindo as coisas para você, porque você é de fato aquilo que você atrai. Não tem jeito. Você é aquilo que você atrai. Se você anda com 5 idiotas, a probabilidade de você ser o 6º idiota é gigantesca. Então, o meio que te cerca te influencia. E eu me cerquei de pessoas do bem, pessoas inteligentes, pessoas com propósito de família, pessoas com propósito de Deus, com propósito, e não religioso, não quero colocar religioso aqui, mas pessoas que acreditam fiamente em Deus e que sabem que a lei do retorno existe. Dentro da Jovem Pan, eu me cerquei de pessoas assim também.
Então hoje eu sou cercado pelo Pavinato, que é um dos meus melhores amigos, pela Mel, que é minha produtora, pela Ana Paula, que também é minha produtora, pelo Virgílio e pela Mari, que são as pessoas que mais investem em mim dentro da Jovem Pan. Esse é o meu círculo dentro da Jovem Pan. Quando surgiu a oportunidade desse programa chamado Flagrante, é um Datena da vida. É um programa policial, que ali eu fico noticiando o cotidiano da polícia militar, prendendo bandido, desarticulando quadrilhas de sequestro, quadrilha do Pix, enfim. E é um programa que está tendo uma repercussão bem bacana. Nós estamos na 4ª semana. É um programa que vai ao ar todo sábado às 5h30 da tarde. Já assisti. Já assistiu? Já assisti, lógico. O que você achou da minha desenvoltura, por favor? Não, eu achei fantástico. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de programa policial, a gente sempre vai ir lá para a imagem do Datena, né? Sim. Lógico, é um grande apresentador. Claro. Fez profissionalmente, né? Você fez o nome dele já no Fez o nome Brasil, dele né? já. É um cara talentoso, né? Independente da sua vida, né? Das suas amizades. Das suas né? amizades, da sua vida. Ele é um cara fantástico, talentoso, né? Não podemos nunca desmerecer o lugar dele, né? Como apresentador, da onde ele chegou, né? Fantástico. Mas eu gostei muito porque é uma pegada diferente. Você consegue trazer um olhar diferente para um programa que às vezes é até desconfortável de assistir, né? Porque fala ali de muita coisa de polícia, de violência e tal. E eu acho que você trouxe isso de uma forma bacana, diferente do que a gente está acostumado a ver. Porque é impressionante que esses programas as pessoas vão se repetindo, né? Você trouxe uma coisa inovadora. Nossa, obrigado. Gostei mesmo. Eu fiquei muito feliz. E eu tenho esse olhar... Eu respeito muito sua opinião. Então, para mim, é muito importante você falar. Sim, não, porque eu observo, porque eu gosto muito de televisão, né? Gosto de televisão e... Vou te falar um dado, tá? Você que é um homem da internet aí, nós que estamos aqui na internet, Sim. Spotify e tal, a gente não pode esquecer que o Brasil é um país muito pobre. Muito. Muito. Se eu falar pra você, olha isso, tem um dado que às vezes o pessoal não sabe. Vamos lá. Que 60% das pessoas não têm acesso à internet. Você acha um absurdo? Porque é a internet paga, tá? Pra você ter... Isso que a gente fica o tempo todo no celular, vendo vídeo, a maioria das pessoas não tem. 60%. Ela tem que buscar um rede Wi-Fi, às vezes do trabalho, às vezes do supermercado, às vezes do shopping, para poder ter esse acesso. Porque são celulares pré-pagos. Ainda no Brasil, a maior forma de comunicação é televisão. Então, eu acho absurdo a pessoa que fala que televisão morreu. Morreu nada. Não, é não a maior base. É a maior base. Eu, quando trabalhei na Rede TV, fazendo programas de empreendedorismo, todo mundo falava assim, televisão ninguém assiste. O quê? Imagina. Muito mais do que internet. Concordo com você. Não, isso é dados. Sim, são dados. Por quê? Porque o brasileiro ele não tem dinheiro para ter internet paga, pós-pago no celular. Exatamente. Ele não tem. Por que nós tivemos uma eleição no Brasil feita pela televisão? Exatamente. Por quê? Porque a grande massa não tem acesso ao celular, às informações. Por isso que eu falo, meus amigos, nós vivemos numa bolha. E nós temos que ajudar, de uma certa maneira, todas as pessoas a estudarem. Porque uma pessoa que estuda, ela sai do nível ali de consciência. E aí é que tá. Vai evoluindo. Porque você fica ali preso somente na televisão. Você não tem acesso à internet. E a televisão é pra massa. É pra massa. É pra massa. É pra massa. A gente sabe disso. É pra massa. A gente sabe muito bem disso. A televisão, de fato, ela é pra massa. É o consórcio, né? É o grande consórcio. É o grande consórcio. É o grande consórcio. E não tem jeito. A gente ainda tem que trabalhar o sentido inverso, porque não é só esses dados de 60% que me deixa chateado, sabe? É o dado da educação. Compreende? Porque se a gente investe em educação, esses dados iriam diminuir. E aí sim a internet, como é em outros países, ia tomar conta de tudo. Mas se a internet tivesse um poder maior no Brasil, se nós tivéssemos acesso a todas as pessoas à internet, nós teríamos uma realidade muito diferente. Tanto de educação, tanto de política, tanto de economia. Para melhor ou para melhor? Claro, para melhor, porque assim... Então, é exatamente o que eu estou falando, educação. A educação faz você ter uma melhor escolha. Uma melhor escolha de A parte financeira no Brasil é terrível. A gente pode falar de política aqui?
Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Então, eu não vou bater em política. A gente não fala muito. Eu não bato em política, mas o que você está falando é retrato, sabe, de quem não quer avançar na política. De políticos que não querem que o brasileiro avance na política. Esse é o retrato. Se a gente dá a ferramenta, essas pessoas, elas não são burras, elas não são ingênuas o suficiente para não aprender a lidar com essa ferramenta. Sim. E elas vão saber que elas têm um poder de escolha. Exatamente. Elas ficam condicionadas hoje a achar que não tem escolha nenhuma. Não existe um ou outro. Existe quem você quiser, depende de você. Você não votou no A porque você não gostava do B, você não gostou do B porque você não votava no A. É porque você não se abriu ainda para isso. Você não teve acesso a essas informações. Porque eu entendo que muitas vezes é restrito. Eu entrei num debate esses dias com isso, ao vivo. Ah, mas o celular tá aqui, você consegue ter informação? Não. Você tem informação, mas o que você faz com a informação? E como essa informação chega nas pessoas? Não tem informação, Rodolfo. Não tem. Não tem. A massa não tem acesso a celular pago, a internet livre. Não tem. Por isso Vive que no Wi-Fi. Vive no Wi-Fi. Realidade, eu sei, a realidade é outra. Olha, você falou que gosta do jeito que eu me comunico lá. Sabe por quê? Porque eu acho que a Jovem Pan, eles estão sendo assertivos no quesito de trazer uma pessoa que morou na periferia, porque eu nasci numa comunidade. Você sabe. Eu nasci numa favela. Aliás, um beijo para quem está nos assistindo de lá, que é no Jardim Sinhá. Cara, a realidade deles lá é surreal. A realidade daquele povo é incrível. Eu sei o que eu tô falando, eu sei como eu me comunico com eles. Sim, sim. Quando eu recebo de milhões de... Cara, outro dia eu tive que... Bugou meu celular. Eu recebi mais de 1000 mensagens, assim. Eu tive que desinstalar e instalar de novo. E foi incrível aquilo pra mim, porque foi uma vitória. Com certeza. Sabe? As pessoas falam, cara, agora você tá tendo voz aí. A Jovem Pan não contratou um cara gabaritado que estudou em Harvard ou estudou em qualquer outra faculdade pra estar falando de política. Contratou um cara que é do povo. E isso é representatividade. Isso é representatividade. Exatamente. Eu tô adorando isso. E nós precisamos ter isso, sabe, Rodolfo? Exatamente. Eu vou até trazer um assunto engraçado aqui para vocês. Teve sobre a Ariel, desenho de infantil. Sei, a negra. Sereia? Negra. Ok. É. Muita gente falou mal, muita gente falou bem. Eu achei fantástico. Porque a gente tem que trazer representatividade, a gente tem que trazer mulher. E isso não é lacrar. Não é lacrar. As pessoas confundem. As pessoas confundem. É a mesma coisa da mulher. Eu sou uma mulher que levanta muito o poder da mulher na liderança. Nós não vemos. Nós não vemos. Você sabia que 60% das pessoas, tá? Pessoas, geral, homem e mulher, Vamos lá. que fazem faculdade, 60% são mulheres. Ok. Que estão na faculdade. Eu não sabia. Sabe quantos por cento na liderança? Quantos? Chuta um absurdo. Pelo menos 10% disso? 3% disso. É uma vergonha. Então, quando eu me levanto como uma líder, uma governante, uma pessoa que quer trazer o ESG, que é esse equilíbrio da sociedade, certo, é para que minhas filhas possam caminhar. É um absurdo. A mulher, ela chega até um certo patamar nas companhias. E a gente vê isso na comunicação. Eu fico pé da vida quando eu ligo televisão e só vejo homem. Eu fico pé da vida quando eu vejo política, eu só vejo homem. Porque quando a gente traz a diversidade, homem, mulher, negro, índio, nós trazemos o equilíbrio da sociedade. Por que está assim do jeito que está? Por que nós chegamos na sociedade do jeito que está? Porque falta uma diversidade. Sim. O seu olhar vai ser um olhar diferente do meu. Concordo. E nós dois, juntos, com inteligência, vamos fazer o melhor para o próximo. Eu concordo plenamente com você, cara. E eu queria acrescentar, porque assim, algumas coisas me deixam chateado. A mulher tá brigando para ter seu espaço. Gente, ela não tem que brigar para ter o espaço dela. O que traz a mulher pro poder é a competência. Exato. E a gente não pode limitar a mulher a não mostrar o quanto ela é competente em alguns cargos, você entendeu? E se tratando de política, ainda é muito difícil, porque as pessoas querem colocar mulheres na política pelo simples fato de elas serem mulheres. Então vamos colocar, saiu uma nota outro dia do Executivo, falando que o Executivo, o Poder Executivo estava sofrendo uma pressão, porque queria os 2 próximos ministros, 2 mulheres, uma negra e uma que fosse representação, não sei o que, não vou entrar em detalhes. E eu achei aquilo um absurdo. E eu estava apresentando um linha de frente nesse dia. Eu falei, cara, eu acho isso um absurdo. A gente não tem que colocar como vaga para mulher. Vamos deixar essas 2 vagas para mulher. Ela é competente, então ela vai brigar com o homem da mesma forma. Mas sabe qual é o problema? Vou trazer para você. O problema é que não tem essa mulher.
Então, mas aí é uma outra questão. O problema é tão intrínseco. Eu imagino. Ele é tão lá embaixo. Eu sei. Que a mulher, ela nem... O trabalho tem que ser feito tão na base. O trabalho tem que ser feito na base. Porque essa mulher, ela nem se sente merecedora de estar ali. É muito mais embaixo. É muito mais embaixo. Então, quando a gente fala de políticas internas, quando a gente fala de ESG para governo ou para iniciativas privadas, é de trazer esse trabalho de mentoria, de treinamento para as mulheres na base. Porque Exatamente. ela é tão desvalorizada por uma estrutura que nós temos que não deixa ela ir. Você acha que as mulheres assustam? Eu acho que elas apanham tanto antes. Eu cheguei, fui executiva de bancos por 10 anos. E eu sempre fui a única mulher em todos os lugares. Eu cheguei a um cargo alto. E eu vou falar para você que eu comecei do zero também. Comecei a trabalhar com 12 anos, ia em bancos. Entrei no banco porque eu era menina do consignado. Que legal. Eu entregava panfleto na frente do banco. Meu Deus. É. Sua trajetória foi bonita. Então, muito louco a minha trajetória. É que a pessoa vê assim, né? Cabelo curtinho, loiro, olho claro. Fala assim, burguesinha, toda rica, bonita, fumada, assim. Mas nós temos história, viu, Brasil? E comecei minha trajetória assim no banco. Então, assim, foi muito difícil no momento, mas daí eu entendi que se eu vendesse muito bem consignado, eu ia ser promovida. Olha aí. Então, eu arrebentei os primeiros 3, 6 meses. Eu fiz a meta do ano do Brasil. Na minha cidade, de 60 mil habitantes. Que cidade que é? São José do Rio Pardo. Você é de São José do Rio Pardo? Não acredito. Você conhece alguém de lá? Conheço, gente, claro. Todo mundo conhece alguém de São José do Rio Pardo. Beijo, São José do Rio Pardo. Um beijo também de São José do Rio Pardo. Sou de lá. E nisso entrei, daí fui gerente, fiz toda a escadinha do banco, cheguei até gerente de agência, depois um outro banco me contratou, cheguei a executiva, mas fui ali do trabalho. Bacana, claro. Eu falo que eu mudei de classe social pelo meu trabalho. Sim. Né? Okay. Isso é muito importante. É muito bom fazer isso, sabe? Você conseguir sair de um estado que a sua família era. Você sabe disso. Ir para um próximo passo pela sua vitória. Isso é muito bom, né? Você libera as próximas gerações. Exatamente. Ainda mais nós, né? Que temos filhos. Você começa a fazer por eles, por elas. Você vê que você começa a liberar a sua família para um próximo nível. Seus filhos não vão ter mais aquela história. Não vai. Você sabia que a Bíblia fala sobre maldição hereditária, né? Então você quebra as correntes. A sua família não fez faculdade, seu pai não fez faculdade, mas você vem e faz faculdade. Exato. Você entendeu? Calma, você quebrou uma maldição que era da sua família, que é uma maldição hereditária, que todo mundo era assim, meu avô fazia, meu avô também vou fazer. Não, você quebrou isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E eu, nessa escala de sendo executiva, trabalhando com grandes projetos, implementei alguns projetos inovadores dentro do banco, eu sou muito do digital, gosto muito de comunicação. Sim, nasceu para isso. Nasci para isso. Eu acho que talvez seja aí um talento, será? Um gênio, né? Um gênio. Não, gênio não. Só o Pavinato. Não, existem outros, também é você aí. E senti muito, Rodolfo, senti muito. Por ser mulher? Senti. Eita. Senti na hora de chegar em reunião, olhar torto, só homem na mesa, olhar torto. Senti muito. E eu vou falar pra você. Senti dentro de outros lugares também. Senti. Mesmo posicionado, sou uma mulher forte, sou uma mulher grande, sou uma mulher inteligente, sei o meu lugar. E senti. E hoje eu falo que eu tô me expondo dessa forma porque eu não quero que minha filha passe por isso. E tem outras mulheres também que você está liberando. Muitas. Não, eu quero liberar para as mulheres. Eu quero que as mulheres entendam que elas têm lugar também. Então, hoje eu entendo esse lance de cota. Eu entendo. Eu também entendo, mas eu não acho justo. Eu entendo, mas eu não acho justo. Mas porque você condiciona a mulher. Mas você condiciona. A cota não precisa ser sem o mérito. Mas uma mulher nunca vai saber se ela está ali por mérito ou pela cota. Por exemplo, eu coloco você na presidência de um lugar agora, porque eu quero uma mulher, e tem que ser uma mulher tal. Não tem outra, aí eu vou colocar você sempre vai ficar com uma pulga atrás da orelha. Mas eu vou te dar um exemplo. Não, eu tô vendo que a gente não tá concordando nisso, né? Não tá. Tudo bem. Mas isso é bom, Mas faz parte, Isso é bom. O mundo corporativo, eu vejo muita coisa no mundo corporativo. Sim, a minha grande líder lá é a Mariana. E a Mariana, meu irmão, ela é braba. A Mariana, ela é... E no mundo corporativo, vou te dar um exemplo bacana. A B3, a Bolsa de Valores, ela tem um programa de mulheres no conselho. Que ela determina que alguns conselhos tem que ter 2 mulheres dentro de cada conselho.
Mas você não consegue entrar nesses conselhos se você não tiver o mérito. Porque o que acontece? Chegava uma máxima que não tinha abertura para a mulher. Então, existia uma grande quantidade de mulheres que tinham capacidade, tinham currículo e não estavam ali. Por que não estavam ali? Então, a B3 falou assim, não, vocês querem estar aqui? Vamos abrir 2 vagas. Até uma amiga do Pavinato, Marina Piccoli, Sei. que foi uma das cabeças desse projeto. Mas olha ela, né? E realmente existia no mercado grandes mulheres que poderiam estar ali e não estavam. Por que não estavam? Porque fechavam as portas. Tudo bem. Eu entendo. Olha isso, que loucura. Eu entendo, eu concordo com você nisso. Só que quando a gente coloca cota, a gente. É a mesma coisa da cota para negros também. Você entende? Que eu nasci, eu posso não parecer, mas a minha avó é negra, índia. Meu pai é negro. Meu pai é biológico, negro. Eu tenho minhas raízes. Eu sempre me considerei um homem negro. Talvez hoje não, porque eu tô meio desmutado, né? Mas falta de sol. Trabalhando muito. Exatamente. Bronzeado de escritório. Mas eu não gostaria de receber uma cota, porque eu quero me esforçar tanto quanto uma pessoa branca. Eu quero me esforçar tanto, eu quero ser merecedor disso sem precisar da cota. Eu entendo que existe a cota para as pessoas que que são menos favorecidas. Eu entendo isso, eu acho isso sensacional. Sim. Mas na minha cabeça, para algumas coisas eu ainda não concordo. Eu acho que a mulher merece. Eu acho que a mulher é tão competente. Ainda se ela se propor a fazer, então, ela é mais competente do que o homem. Eu vejo isso dentro da minha casa, cara. Eu não sou eu só trabalho. Quem toma conta do meu financeiro é a minha esposa. Ela que paga todas as contas. Ela sabe tudo. Ela sabe tudo. Para onde vai, como entra, onde eu tenho que gastar. Ela tem isso. É um dom dela. Você entende? E ela, dentro das empresas da família dela, ela é a grande cabeça. Olha que legal. Ela é a grande cabeça. E é uma rede de 5 lojas, com mais de 100 funcionários. E ela é a head da parada. Eu olho para ela e falo, cara, eu sou admirado, é meu orgulho. Eu acho que existem mulheres competentes, assim como existem homens. Eu acho que todo mundo busca o seu espaço. Mas o espaço da mulher, realmente, ainda existe esse lance do homem bater. Fechar a porta. E eu posso falar uma coisa? É muito ruim isso. Que eu falo sempre para os meus amigos, para os CEOs das empresas que eu conheço, para pessoas como você que tem um papel na sociedade que é muito importante, porque tem a voz. Ajude uma mulher. Pois é, cara. O machismo só vai acabar quando os próprios homens ajudarem. Só vai ajudar quando o homem apoiar. E é o homem que vai ajudar, porque eu acredito que o homem e a mulher juntos fazem a diferença. Sim. Nunca ou um ou outro. Nunca. E os homens, quando ajudarem as mulheres, vamos lá, vamos pôr uma mulher aqui, vamos lá, vamos fazer isso, vamos lá. Empoderar a mulher. Traz papel. Traz, cara. Traz para você. Traz para você. É a melhor coisa. Traz para você. A minha produtora, a Mel, ela tem 24 anos. Menina. Ela é 15 anos mais nova do que eu e tá lá mandando em mim. E faz um trabalho incrível. Não é idade, né? Não é idade. E ela é uma mulher incrível. Tá lá. Entende? A gente vive numa sociedade que o Brasil, né, cara, precisa ainda se reestruturar e ficar atento para o empoderamento feminino, sabe? Eu acho que o futuro é de vocês, cara. Nós precisamos, viu? Nós precisamos e temos que fazer, né? Tanto uma conscientização, eu sempre falo, né? Uma conscientização de pontos que nós podemos melhorar. Eu falo sempre isso. As nossas filhas dependem disso, as mulheres dependem disso. Quando a gente vê dados, eu ainda falo, gente, nós vivemos muito numa bolha, sabe? O Brasil não tem internet, o Brasil não tem comida, o Brasil é um lugar pobre e a gente vive numa bolha. Nós que vivemos no estado de São Paulo, é uma loucura. Você pega para fazer uma viagem, interior da Bahia, interior... É terrível, é assustador. E o conselho de muitas multinacionais que não tem mulher? Você sabe dessa realidade? Muito! Eu estava conversando com um amigo cristão esses dias. Não que ele defendia essa causa porque tem muitas igrejas também que também tem conselhos ali que não tem mulher. Sim. Mas o assunto era sobre uma multinacional que o conselho era só homens. Eu falei, cara, se o nosso espelho for Jesus Cristo, o que aconteceu na Santa Ceia? Que pergunta? Eu tô falando, fala pra mim quem é que estava na Santa Ceia. Tava falando, você tá esquecendo de alguém. Quem? Maria Madalena. Tinha uma mulher na Santa Ceia. Estava lá. Ela é a representação.
Tinha uma mulher ali sentada entre eles. Por que uma mulher não pode estar no conselho de uma empresa? Muitas estão. Está começando agora. Esse caso da B3... Graças a Deus. Está começando, porque existem pessoas que estão pensando nisso. Por que não tem? Exatamente. Vamos fazer programas, vamos ajudar. E é isso que nós temos que fazer. Na agência de publicidade que me levou a trabalhar no Google, cara, a minha head lá também era a Leca, a Alessandra, minha grande amiga. Cara, que eu fui chefe dela lá atrás, em 2008, num outro trabalho. Eu fazia trabalhava com evento, trabalhava num lugar chamado Baby House, que é Casa Bar Brahma, né? A gente fazia os rodeios. E ela foi trabalhar uma menina, tinha 18 anos, ela foi trabalhar comigo. Daqui a pouco ela estava me contratando e ela mandando em tudo. Cara, com a maior maestria do mundo, gabaritada pro negócio. Fala 3 dias, eu falei, cara, você estudou, hein? Estudei roupa, tá aqui. Mais uma vez volta pro estudo, né? Mais uma vez. Mais uma vez, gente, e sempre vamos voltar pro estudo. O estudo é a base, não tem como. E tá lá, linda, maravilhosa, trabalhando, vai casar agora. E Rodolfo, qual que é o seu maior desafio diário? Ai, cara, que pergunta. Acho que nunca fizeram essa pergunta pra mim. Gostou, hein? Podcast. Eu gostei, porque desafio diário, cara, são vários. Como é que eu vou colocar um? Estudar ainda é um grande desafio pra mim. Porque, por exemplo, eu estudo o Código Penal. Fazer uma faculdade hoje com 41 anos de idade não é fácil. Estudar de manhã não é fácil. Ser pai de uma menina que está com uma energia gigantesca, a Valentina de 9 anos, não é fácil. Ser um marido zeloso, que ajuda a esposa a cozinhar, que faz massagem, que dá atenção, que está deitado junto, também não é fácil. Ir para a Jovem Pan, tá no linha de frente, tá no flagrante, fazer pauta, conversar com as pessoas, estar aberto a aprender, a receber mais, também não é fácil. Todos os dias eu tenho que levantar e falar, eu vou fazer tudo como se fosse a primeira vez, todos os dias. Motivado. Tá motivado todos os dias. Meu maior desafio é ser o Rodolfo pai, todos os dias. Tem dia que eu chego morto e eu tenho que estar lá com a minha filha, eu tenho que estar lá com a minha esposa, porque se eu perder o primeiro ministério, que é a minha família, não me adianta ganhar nada. Esse é o maior, seu maior foco. Esse é o meu maior Sempre. foco. Sempre. Família, cara. A Bíblia fala que adianta eu ganhar o mundo e perder a família. A família é o nosso primeiro ministério. Sabe? Eu já andei em outros lugares e eu quase perdi a minha família. Então, perder a minha família hoje está fora de cogitação para qualquer coisa. Qualquer tempo com a minha família, para mim, é primordial. É isso. É isso. É isso. Minha filha é natação, é aula de violão, é inglês. E aí vai, pai, vamos brincar. E sobe nas minhas costas, vamos no Ibirapuera, vamos andar de bicicleta, vamos não sei o que lá. Cara, eu tenho que desligar a chave geral aqui, esquecer podcast, esquecer livro, esquecer estudo. Vamos, filha, agora eu sou seu pai. Porque são muitos projetos, né? São muitos projetos. Muitos projetos. Não sei nem como você dá conta de tudo isso em 24 horas. Então, para resumir, esse meu amigo chamado Marcos Boas, que foi uma grande figura na minha vida, sabe? Eu devo muita coisa a esse cara. Ele me ensinou que nós devemos ser o Senhor do nosso tempo todos os dias. Você tem tempo. Eu levanto todos os dias 6 horas da manhã. Então, 6 horas da manhã, eu vou pra academia, eu tomo banho, eu tomo café, eu beijo minha filha, eu troco minha filha, ela vai pra escola com a minha esposa, eu vou pra faculdade, saio da faculdade, eu almoço, vou pra Jovem Pan, saio da Jovem Pan, começo a estudar, vou pra igreja, volto no outro dia, e todos os dias é uma rotina. Todos os dias eu tenho que treinar, me alimentar, cuidar da minha saúde psicológica, cuidar da minha saúde física. Eu não tenho esse negócio de não existe tempo pras coisas, entende, Bárbara? É a rotina de excelência, né? Exatamente. Cuidar do corpo, cuidar da mente. Isso eu sempre falo. Eu gostei disso, rotina de excelência. É uma rotina de excelência. É uma rotina de excelência. Mas então gostei. Esse é o meu maior desafio, cara. E hoje, pra gente encerrar, claro, com chave de ouro. Lá vem a pergunta. Lá vem, vamos lá. Se você pudesse deixar uma mensagem para um garoto que, como você, começou lá atrás. Certo. E que tem sonhos ambiciosos, que sair lá da comunidade para chegar até um âncora de televisão, que mensagem que você poderia deixar para ele, moleque aí de 18 anos que está começando a ralar? Primeiro ele tem que entender que não é fácil se manter. Não é chegar que é o difícil, mas vamos lá. Há uns anos atrás, na minha vida, vou contextualizar aqui, pode? Pode.
Eu nunca me sentia um fracassado, mas eu me sentia um peixe fora d'água, um idiota. E aí, esse cara, que é o Marcos Boaz, ele me pegou pelo braço e falou para mim: antes de você se sentir um fracassado, certifique-se que você não está rodeado de idiotas. E aí eu olhei pro meu lado assim, cara, eu só tinha amigo que só queria saber de balada, amigos que não tinham propósito, nem senso de direção, pessoas que não projetavam futuro, pessoas que ficavam com uma mulher aqui, outra mulher ali, outra mulher lá. E eu tava no meio dessas pessoas, fazendo a mesma coisa que essas pessoas. E eu comecei a ter depressão. Então ele pegou no meu braço, olhou no meu olho e falou: olha, antes de você se sentir um fracassado, certifique-se que você não está rodeado de idiotas. Porque às vezes você não é um fracassado, você não é um idiota. Você só está se cercando de pessoas idiotas. De pessoas que naquele momento são fracassadas. Porque o fracasso também é um estado. Você está fracassado, você não é um fracassado. Você pode fracassar num momento, você fracassou em uma coisa, mas você não leva isso para sua vida. Você para e recomeça. E foi o que eu fiz. Então, voltando, eu ainda acredito que o meio que te cerca te influencia. Então esse é o recado para esse menino, para essa menina que está nos assistindo. Ambiência. Exatamente, cara. Cuidado com a ambiência. E é muito difícil, né? Porque as pessoas hoje... Eu tenho uma filha de 19 anos, né? Então eu sei o que eu passo nessa fase de não escutar, de ser o dono da razão. Ah, aconteceu com você, não vai acontecer comigo. Sabe essas coisas? Nós todos falamos isso para nossos pais, né? Exatamente. Todos. Exatamente. Queria te agradecer. Ah, cara, eu que agradeço pelo você tempo demais, que você cara. veio aqui. Eu agradeço por você muito. despender dessa sua rotina maluca para conseguir estar aqui. Quero te parabenizar mais uma vez pela jornada, pela filha linda que você tem, pelas duas meninas lindas, pela sua esposa. Obrigado. E parabéns, o mundo é feito de pessoas obstinadas, pessoas que querem, né, crescer e contribuir. Eu acredito muito nisso, viu, Rodolfo? Acredito muito nisso. Acredito em pessoas obstinadas, em educação. Eu também em acredito. Crescer e correr atrás, e sabe? E eu acredito muito no exemplo. A minha vida, ela foi transformada quando eu ouvi uma frase, que o mundo trata melhor os campeões. Incrível. E trata muito melhor os campeões. Porque quando você não tiver resultado, você vai apanhar pra caramba. Vai. Então tenha resultados. Exatamente. Faça por você, pela sua família e vamos embora. E da mesma forma que o mundo trata os campeões, o mundo também bate nos fracassados. Exato. É a mesma. É a mesma. Eu quero muito agradecer, que já estou ansioso para te levar no podcast Sem Filtro. Eu gosto muito da sua dicção. Muito. Olha, isso que eu tô meio roquinha hoje, hein? Não, mas a sua dicção é perfeita, são atropelas palavras, é fácil se comunicar. Parabéns. Parabéns mesmo. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Deus abençoe e obrigada a você que está assistindo a gente. Compartilha, curte. Por favor, como diz a Valentina, por favorzinho, se inscreva também nesse canal. Se inscreva também nesse canal. Fique de olho que nós estamos aí sempre soltando os conteúdos fantásticos. Próxima semana, próximo convidado. E obrigada pela audiência. Um grande beijo e até mais.